Presidente, muito obrigado. Que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento ao ministro Antônio Patroclo por ter proposto o meu nome, à presidente Dilma Rousseff por ter aceito o meu nome e submetido a esta comissão, naturalmente, a esta comissão por ter acolhido o meu nome. Agradeço também aos meus relatores. Eu gostaria de apresentar aos senhores o Azerbaijão, que está aí no mapa. É um país de tamanho comparável com Portugal, um pouquinho menor, tanto em território quanto em população. O Azerbaijão tem uma particularidade. Uma parte de seu território, que é a província autônoma de Nakhchivan, está a 450 quilômetros a oeste de Baku, a capital, que fica em frente ao Mar Cáspio, mas é separada do território por um corredor armênio que corre ao sul. Essa província autônoma tem mais ou menos uns 5 mil quilômetros quadrados, com uma população de 75, 76 mil habitantes. Outra particularidade do Azerbaijão é que, dentro do seu território corrido, existe também a região de Nagorno-Karabakh, com aproximadamente 8 mil quilômetros quadrados e uma população de 135 mil habitantes. Eu digo isso porque, normalmente, ao olharmos o mapa de um país, sempre vemos o país em seu território contínuo. Esse aqui é um caso semelhante aos Estados Unidos, que contém o Alasca, separado da parte continental pelo Canadá. A economia do Azerbaijão, PIB mais ou menos de 60 bilhões de dólares, PIB nominal, e PIB-PPP de 96, 97 bilhões de dólares. Isso dá um per capita de 6.400, 6.500 nominal e 10.200 PPP. O Azerbaijão é um país riquíssimo em petróleo, reservas de 7 bilhões de barris. A produção atual é da ordem de 1 milhão de barris por dia. Isso representaria, enfim, basta um pequeno cálculo, se a produção ficar nessa faixa, isso teria um petróleo para 20, 19 anos. Mas eles têm reservas muito grandes de gás natural. E talvez essas reservas de gás natural sejam ainda mais importantes que as reservas conhecidas de petróleo. Existem vários gasodutos que ligam a região exploradora tanto de gás quanto de petróleo, que passa pela Geórgia, que é um pouquinho ao noroeste do Azerbaijão, e entra na Turquia. Isso porque existem dificuldades políticas com a Armênia. Essa particularidade define todo o ponto estratégico da política do Azerbaijão com seus vizinhos. O Azerbaijão é próximo da Turquia,
inclusive por sua língua, o azeri, que é a língua do Azerbaijão, é muito próximo ao turco, é uma língua túrquica. Com o Irã, eles têm 20 milhões de azeris morando na parte noroeste do Irã. Chegou-se o momento de falar do grande Azerbaijão, que incluiria essa população que está no Irã atualmente. Naturalmente, não preciso dizer aos senhores que isso é um discurso altamente explosivo, mas ainda hoje. Mas, historicamente, houve essa chamada de atenção. Então, com o Irã, eles têm um pouco de dificuldade, porque no conflito de Nagorno-Karabakh, criaram-se 2 campos. O campo do Azerbaijão, apoiado pela Turquia, apoiado pela Rússia, pela Geórgia, e o campo da Armênia, naturalmente, apoia Nagorno-Karabakh com apoio do Irã. Isso é uma situação tremendamente complicada. Em 1991, o Azerbaijão se declarou independente da ex-União Soviética, e a região de Nagorno-Karabakh surgiu como um território pouco disputado. A disputa já vinha anteriormente, na época ainda da União Soviética, e é uma questão étnica, e as nacionalidades que estavam na pauta naquele momento. O conflito só terminou praticamente em 94. Em 93, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou 4 resoluções sobre o tema, todas elas centradas, sobretudo, no fim do conflito, na resolução do conflito. O Brasil, na época, fazia parte do Conselho de Segurança e essas 4 resoluções foram todas aprovadas por consenso. Em 2008, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução por 37 votos, sem abstenções, e o Brasil não fez parte do grupo de países que apoiou essa resolução, porque o texto da resolução era considerado, na época, como um pouco desequilibrado. Então, por essa razão, existe ainda, de ambos os lados, uma certa dificuldade em avançar nessa questão. Eu queria dar alguns números sobre o tamanho da economia do Azerbaijão. A composição do PIB por setores é fortemente concentrado na indústria, como era de se esperar, por conta do petróleo e do gás, alguma atividade extrativa e de transformação primária. Então, 60% da composição do PIB é ligado à indústria. E a agricultura só responde por 5,7%. Serviços é o resto, 34,5%. Mas a distribuição de emprego é diferente. Há muito mais dependentes da agricultura, onde são 38,3% da população, e a indústria somente contribui com 12%. Então, isso lhe dá uma ideia da capacidade de absorção dessa indústria. Eles herdaram
da antiga União Soviética, indústrias pesadas, pouco eficientes, e eles estão numa fase de transição agora, de transformação, por recomendação do FMI, por recomendação do Banco Mundial. Eles estão querendo modernizar toda essa parte da indústria. Na parte da agricultura, um dado interessante é que mais da metade do território do Azerbaijão são terras aráveis. Isso é muito interessante na medida que o Azerbaijão pode se tornar um país autossuficiente em termos de alimentação. Eles estão criando agora com os argentinos, que acabam de chegar. Nós abrimos a embaixada em 2009 e eles abriram agora em 2012, então é uma novidade. Eles estão criando uma cooperação para utilizar gado, e eles têm boas pastagens, então eles podem realmente melhorar toda essa parte agrícola, sobretudo na parte de horticultura. Então, um grande potencial de cooperação com a Embrapa, inclusive já houve alguns contatos nesse sentido. Eles não têm problema de energia, eles têm uma capacidade instalada de 5,2 gigawatts, que é uma coisa bastante grande para uma população de somente 9 milhões de habitantes. O sistema de distribuição é um pouco deficiente, à medida que é tudo herdado da antiga União Soviética. Eles têm um total de exportações de 35 bilhões de dólares, praticamente tudo petróleo e derivados, e importam 10 bilhões de dólares. Com o Brasil, o mercado o comércio é pequeno, é da ordem de 40, 45 milhões de dólares que o Brasil importa e exporta mais ou menos alguma coisa equivalente. Eu tenho um dado de 2012 que são 47 milhões de dólares. Em 2012, a Embraer vendeu 4 E190 novos para a Companhia Aérea Nacional e 2 E170 usados também para a mesma companhia, isso num valor aproximado de 230, 240 milhões de dólares em 2012. Eles têm uma política social que eu acho interessante, porque no segmento da primavera árabe, no norte da África, falou-se muito de que isso poderia contaminar também os demais países. Mas eles tiveram uma redução da pobreza significativa. Enfim, hoje fala-se que eles têm alguma coisa como 6, 7% de pessoas que vivem abaixo da pobreza ou próximo da... Então, é uma conquista realmente notável que eles tenham feito isso. Eles trabalham, né, nessa área com vários países. Um parceiro muito importante é a União Europeia. Eles são membros do Conselho Europeu e isso também lhes permite aproximar-se da Europa, porque eles querem realmente fazer parte do grande projeto europeu. Por isso, eu acho que essa questão do conflito em Nagorno-Karabakh não pode ser visto de uma forma precipitada. Não creio que nenhuma das partes cometa um gesto mais precipitado por conta dessa aproximação que o Azerbaijão está querendo fazer com a Europa para conseguir uma série de vantagens e também com as outras potências ocidentais. Eles têm, na parte de educação, níveis excelentes, por conta da herança da ex-União Soviética, quando a União Soviética
chegou em 1920, havia índice de analfabetismo muito alto, mas aí eles corrigiram isso e praticamente não existe mais analfabetismo. Com a saúde pública, houve um pouco de turbulência quando a União Soviética deixou de financiar os grandes projetos de saúde, que é um pouco o que aconteceu também com Cuba. E, por conta disso, algumas doenças que haviam desaparecido completamente voltaram a surgir no cenário azerbaijano. Uma delas, enfim, para minha grande surpresa, é a malária. Houve dois ou três casos de malária em 2012 e doenças ligadas à água. Eles têm uma mortalidade infantil que, para mim, também é um pouco surpreendente. Esses são dados da OMS, de 2011, de 45 por mil. Os senhores sabem que aqui no Brasil esse índice é 16 por mil, só para ter uma comparação. Em termos de política interna, eles têm a Constituição de 95, 4 anos depois da independência, foi modificada em 2002 e hoje não existe mais limitação para os mandatos presidenciais. O atual presidente assumiu o poder em 2003 e ele conduz a política, enfim, de maneira muito, pelas informações que nós temos aqui, de maneira muito... eu tenho que ser prudente com o uso de palavras, presidente, então me desculpe, mas ele cumpre as metas que lhe são apresentadas pelos seus parceiros, tanto da União Europeia quanto do FMI e o Banco Mundial, e também os Estados Unidos, que tem uma boa cooperação com eles. Em política externa, já falei um pouco, as relações com o Brasil. Temos relações diplomáticas desde 93, a embaixada se instalou em 2009. Em janeiro de 2013, o embaixador em Brasília apresentou as suas credenciais à presidente Dilma Rousseff. Em termos de visita, que merecem registro, o anterior presidente, que é pai do atual, encontrou-se com o presidente Fernando Henrique Cardoso em Nova York, à margem da Assembleia Geral, em 95, e o chanceler, o atual chanceler, que é chanceler desde 2003, esteve em Brasília em 2006. São relações, como os senhores verão, muito incipientes, e o que nós estamos procurando fazer é ampliar a discussão política por meio de um memorando de entendimento de consultas políticas. Esse é um instrumento que nos permitirá conhecer melhor o país, conhecer melhor as suas possibilidades e, a partir daí, ter uma visão mais ampla da realidade, porque o Azerbaijão é interessante justamente por conter várias realidades que não são um pouco estranhas, ou talvez, melhor dizendo, novas. Nós não temos a experiência direta de conviver com tantos conflitos muito próximos, muito complexos, numa região relativamente pequena e estrategicamente de enorme importância por conta do fator da energia. Eu encerraria por aqui, senhor presidente. Acho que é uma radiografia naturalmente incompleta do país, mas eu aguardo as perguntas que certamente os senadores terão a dizer. Muito obrigado.